Olá, estamos no ar com o Fisco em Pauta, o programa do Sindicato dos Auditores Fiscais aqui do Rio Grande do Norte, em parceria com a TV Assembleia, em parceria com a TV Câmara, e é por isso que a gente consegue levar para você toda semana notícias da área econômica, da área fiscal e tributária aqui do nosso estado. No programa de hoje, vamos mostrar como andam os debates e votações dos projetos do governo que tratam do ajuste fiscal e como os servidores estão acompanhando o trabalho parlamentar. Apesar da crise econômica, a arrecadação do Rio Grande do Norte encerrou 2017 em alta e o fisco estadual já faz projeção para 2018. Os servidores pressionam, os deputados alteram o projeto do governo que exclui adicionais e governo aceita a composição. E fique atento ao prazo do novo refis. Contribuintes em débito ou com parcelamentos de dívidas de ICMS têm até 28 de fevereiro para negociar com o desconto imperdível. Você vai ver tudo isso e muito mais agora no Fisco em Pauta. O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa um pacote de projetos com o objetivo de promover um ajuste nas contas públicas. Em regime de convocação extraordinária, os deputados seguem analisando, discutindo e votando os projetos. Das 18 matérias enviadas pelo Executivo, 6 já estavam na casa. Os deputados, em período de recesso parlamentar, voltaram a plenário e aprovaram a convocação extraordinária, que mantém aberta a pauta de votações do Legislativo. O rito da convocação extraordinária, a primeira coisa é termos quórum qualificado e votarmos, deliberarmos se somos a favor ou não, a maioria é a favor ou não da convocação. A maioria foi a favor, sim. E fomos apreciar as matérias, analisar as matérias com o colegiado de líderes. Se tivéssemos a dispensa de todas as matérias, já poderíamos até ter colocado em votação. Como não houve dispensa, basta um líder não concordar, e no caso o deputado Fernando Mineiro não concordou, essas matérias precisam tramitar nas comissões. Agora os presidentes das comissões estão convocando as comissões para poder deliberar sobre essas matérias e assim que essas matérias tramitarem nessas comissões, elas virão para o plenário da Casa. Aprovada a convocação, houve reunião de líderes para avaliar se as matérias teriam a tramitação nas comissões dispensada. Com o voto contrário do deputado Fernando Mineiro, ficou definido que os projetos só virão a plenário após a tramitação normal. São matérias muito duras para o conjunto dos servidores e da sociedade. Então, eu já firmei essa posição desde o início e fui tão somente coerente com o que eu tenho falado. Se ele quer aprovar, que faça na tramitação normal. Você imagina 18 matérias, 18 projetos serem votados de um dia para o outro, sem discutir, sem debater, não dá para aceitar isso. Essa casa não pode fazer isso. Então, agora a gente tem um tempo para analisar, para debater, para se aprofundar no significado dos projetos, até para esclarecer tanto os servidores como a sociedade. A votação será na terça-feira. Fernando Mineiro ainda falou sobre o envio de 3 emendas constitucionais, que possuem tramitação diferenciada, levam mais tempo para serem apreciadas pelos deputados. Segundo o parlamentar, os projetos não deveriam fazer parte do pacote encaminhado pelo Executivo. São emendas constitucionais que têm quórum diferenciados e têm ritos diferenciados. Meu entendimento é que elas não poderiam estar na convocação extraordinária. Mas a Comissão de Justiça vai analisar esse assunto aí. Eu vou insistir na ideia que elas não podem estar na convocação extraordinária. Tem que ser fora de ser na convocação ordinária, porque ela tem tempo diferente. Tem para você ter uma ideia e tem que ter comissões especiais para analisar cada uma dessas emendas. Estou convencido que elas não tramitarão. O líder do governo na Casa, Disson Lisboa, defendeu uma maior rapidez na tramitação dos projetos nas comissões temáticas. Para ele, a mensagem do Executivo deixa claro a necessidade dos ajustes fiscais e administrativos para auxiliar o governo na retomada das contas públicas. Havia expectativa por parte do governo de que fosse dispensada essa tramitação, deputado? Havia sim, havia essa expectativa, mas infelizmente não conseguimos. Até é natural, um colegiado de líderes é soberano, não conseguimos essa dispensa e nós vamos tramitar normalmente, como eu disse aqui, com a celeridade que os projetos necessitam para poder trazer para plenário para a votação.
De olho no pacote fiscal do governo, que tem 18 projetos e alguns com impacto direto nos salários e contribuições previdenciárias. Os servidores acompanham todos os passos da tramitação dos projetos e articulam com os parlamentares emendas modificativas em alguns casos. Do lado de fora, um forte aparato policial garante a segurança da Casa Legislativa. Dentro, os deputados estaduais, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, decidem pela constitucionalidade de vários projetos do Executivo que compõem o pacote de ajuste fiscal. Todas as matérias desse pacote que foi encaminhado para a convocação extraordinária foram distribuídos para os relatores que compõem, que são os titulares da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós conseguimos apreciar 7 matérias, nós temos ainda 8 matérias das 15 que foram encaminhadas pelo governo, porque 3 matérias tratam-se de PEC, que tem uma formatação diferenciada, não é? Uma tramitação diferenciada, por ser uma proposta de emenda à Constituição, mas dessas 8 matérias que faltam, nós vamos analisar de acordo com o parecer apresentado por cada relator. Tem algumas matérias que não foram ainda apreciadas porque está faltando informações do governo para subsidiar o parecer de cada relator. Infelizmente, a gente tem constatado na prática aqui, pelo que temos reunido aqui, pelas informações, que houve uma pressa muito grande do governo em encaminhar esse pacote e na pressa não houve planejamento, não houve organização, tem matérias que estão sendo retiradas, tem substitutivos chegando na Assembleia e isso tem também prejudicado a celeridade da votação. Na sala da CCJ, representantes do Fórum dos Servidores do Poder Executivo acompanham atentos. Alguns projetos causam impacto direto para os servidores públicos. Nós estamos desde a semana passada fazendo um trabalho intenso aqui, junto aos deputados estaduais, nas comissões, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, e esperamos diminuir as nossas perdas. Algumas matérias são importantes para o ajuste das contas públicas, outras são muito danosas para os servidores. E é nessas que a gente está propondo algumas emendas que podem diminuir o impacto negativamente aos servidores estaduais. Como, por exemplo, que emendas a quais projetos? A 118, que fala da alíquota, o aumento de 11% para 14% da alíquota do IPERN. A nossa proposta é que isso seja feito de forma escalonada, de 11 para 12, 12 para 13, 13 para 14 e condicionando ao pagamento em dia. Os servidores conversam com os deputados sobre pontos específicos dos projetos. A articulação é para tentar alterar, através de emendas, alguns dos projetos do Executivo. Um dos principais relatórios está com o deputado Albert Dixon e trata da Previdência. Eu sou relator de algumas matérias, dentre as quais a adicional por tempo de serviço e com relação à alíquota também. São temas que vão mexer com certeza com o bolso dos servidores e estamos em processo de negociação, obviamente, que nós estamos aqui com um papel não só de relator, mas também de ouvir as categorias e ouvir também a questão do governo. Avançou em alguns pontos, principalmente adicional ao tempo de serviço, com relação à absorção, com relação a itens que caráter provisório, que teriam um impacto bem agressivo com relação aos servidores. E nós estamos evoluindo para isso e essa semana com certeza irá para a comissão para ser votado. A deputada Larissa, relatora do projeto que trata das diárias dos policiais militares, explicou a alteração que o projeto original do governo sofreu, ajustando a diária operacional maior que a prevista. O nosso parecer do projeto das diárias operacionais é pela admissibilidade. Temos emendas ao projeto, em que inclui, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, garante também aos servidores da segurança pública a voluntariedade para ir ou não cumprir uma diária operacional e existe aí a redução do projeto original em horas. O projeto original diz que são 8 horas por R$ 107. Acontece que o governo do estado fez um acordo com a categoria e está assinado em ata de que viria para a Assembleia 8 horas a R$ 120. Como o vai estamos atendendo aqui a reivindicação dos policiais e
valor que o governo mandou, de 107, mas estamos propondo uma redução para 6 horas na diária operacional. O pacote de ajuste do governo estadual enviado à Assembleia segue em discussão e votações, tanto nas comissões quanto em plenário. E apesar da bancada governista ser maioria, o governo enfrenta duras críticas. O governo enviou um pacote de projetos aqui para a Assembleia, uns que são bons, são bem intencionados, e uns muito ruins e mal intencionados. Mas há uma coisa unânime em todos os projetos: todos vieram com erros técnicos. Todos vieram faltando informações. E por isso a Assembleia não consegue votar, independente de você concordar ou não. A própria bancada governista não consegue apresentar voto dos projetos que ela está relatando porque não tem as informações básicas exigidas em lei. Isso não é surpresa para a gente, porque é uma constante no governo Robson trocar os pés pelas mãos e fazer coisas erradas, em especial na tramitação dos projetos aqui na casa. O Movimento dos Servidores Públicos comemorou a primeira vitória na tramitação do pacote nas comissões da Assembleia Legislativa. Na mensagem que trata dos adicionais de remuneração, houve mudanças no texto original e o governo acena para a composição sem veto. Não são apenas os servidores públicos que acompanham as votações dos projetos do governo referentes ao pacote de ajuste fiscal. Na reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça do último dia 24 de janeiro, o secretário de Planejamento, Cristiano Feitosa, também esteve presente na Assembleia Legislativa. O pagamento do 13º salário, o projeto que prevê abono do governo para os servidores que quiserem fazer empréstimo consignado e mais os projetos dos adicionais e alíquota da Previdência estiveram em pauta. O Estado vai pagar o 13º em 6 parcelas. Cada parcela é acrescida de um abono indenizatório. E o servidor pode aderir ou não a essa linha de crédito que o Banco do Brasil vai abrir. Se ele aderir, a parcela dele também vai ser em 6 parcelas o financiamento dele. A parcela dele, do financiamento, é acrescida de uma taxa de juros que é similar ao valor do abono que ele vai receber do Estado. Então ele vai receber do Estado 1/6 do 13º e mais o abono. Com o que ele receber do Estado, ele vai pagar ao banco. O servidor não é obrigado a aderir ao empréstimo que o Banco do Brasil vai abrir, a linha de crédito que vai ser aberta. Ele não é obrigado. Se ele não aderir, ele vai ficar com 1/6 do 13º por mês e mais o abono. O abono fica para ele. Na queda de braço entre servidores e governos, já se fala em composição para alguns projetos. Os adicionais já teve uma composição, né? Teve uma emenda parlamentar para não absorver os adicionais por tempo de serviço. Então eles vão ficar congelados, não vão mais ser absorvidos gradativamente no tempo. Então já é uma composição, é um meio termo, nem tanto para o Estado, nem tanto para o servidor. Depois do intervalo, vamos falar sobre arrecadação de impostos, as projeções do fisco para 2018 e o novo Refis, que está dando descontos de até 95% para que os devedores fiquem em dia com o Estado. Sai daí não que eu volto já. A Secretaria de Tributação já publicou a tabela com os valores do IPVA e o calendário do pagamento de 2018, que começa em março. A taxa de licenciamento anual dos veículos cobrada pelo Detran sofreu reajuste e vai custar R$ 90 este ano. Saiba mais acessando sindiferne.org.br. Você sabe como funciona a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? A Casa do Povo é composta por 24 deputados. São eles que cuidam da elaboração das leis, da fiscalização do Poder Executivo e do julgamento dos atos de competência estadual. Temas de interesse como saúde, segurança, educação e finanças são debatidos nas audiências que acontecem no auditório. No plenário, os deputados cumprem a importante missão de debater os desafios do Estado e apontar soluções. E as leis? Os projetos que tramitam na Assembleia são de autoria dos deputados, dos poderes ou da própria população. Eles são analisados pelas comissões da Casa e votados em plenário. Assim, nascem as leis. E tem mais. O Poder Legislativo oferece ainda atendimento gratuito no PROCON, na Assembleia Cidadã e Cultural e na Escola da Assembleia. Tudo isso você confere nos canais de comunicação da Casa. A Assembleia Legislativa, sempre ao seu lado. Estamos de volta e chegou a hora do nosso Giro de Notícias.
governo do estado prometeu pagar os salários dos servidores públicos do Poder Executivo referente ao mês de dezembro de 2017 no próximo dia 6 de fevereiro. Também está propondo o parcelamento em até 6 vezes do 13º salário do ano passado, que está em atraso. A diretoria do Sindiferme, representada pelos auditores Eleazar Cavalcante e Miro Costa, esteve em Brasília para intensificar as mobilizações contra a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O fisco articula votos contrários à PEC 287. O cenário de crise econômica não foi suficiente para barrar o trabalho do Fisco Potiguar. A arrecadação dos impostos próprios em 2017 encerrou em alta e superou o estado da Paraíba, que tem quase o dobro de auditores fiscais. O Rio Grande do Norte encerrou 2017 com um aumento na arrecadação. Foram recolhidos aos cofres públicos mais de 5,5 bilhões de reais, crescimento nominal de quase 6% em relação ao ano anterior. E descontando a inflação, o aumento real superou 2,2%. O crescimento da arrecadação do Rio Grande do Norte se deu basicamente por esforço fiscal. E por que eu digo isso? Porque, se levarmos em consideração, a nossa economia é uma economia dependente de investimentos, de recursos públicos. Como esses investimentos foram muito pequenos, o orçamento comprova, pouco repercutiu na economia o investimento público. Então, assim, o esforço fiscal da categoria, o fisco está de parabéns por conseguir, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com o governo do estado sem pagar 2 salários, 2 meses do ano e mais o 13º, arrecadarmos comparativamente mais do que o estado da Paraíba, que tem uma economia bem mais pujante do que a nossa. Para 2018, a projeção ainda é tímida, mas o fisco espera arrecadar em ICMS, ITCMD e IPVA, que são os impostos estaduais, mais de 6 bilhões. O combate à sonegação fiscal é prioridade. A gente tem empreendido um trabalho de auditoria bastante incisivo, regimes especiais de fiscalização, buscando atacar aqueles empresários que contumazmente deixam de recolher o seu tributo e as malhas fiscais que implementamos, de modo a controlar as operações e, num tempo recorde, imediato, quase que instantâneo, demonstrar a ele que nós apuramos já a sua conduta fiscal, inclusive de sonegação fiscal. A arrecadação do estado em 2017 superou em mais de 300 milhões de reais a de 2016. Se comparado ao estado da Paraíba, o Fisco Potiguar, com 388 auditores contra 716 do estado vizinho, conseguiu recolher 150 milhões a mais. Mesmo com esse cenário de dificuldade que enfrenta hoje o funcionalismo, e o fisco não é diferente disso, nós temos planos de que possamos crescer esse ano além do que nós crescemos em 2017. É um objetivo, é uma meta e a gente quer atingir em função de todo o planejamento que nós desenvolvemos em 2017 para aplicação nesse exercício de 2018. E por falar em aumento da arrecadação, o governo do estado espera recuperar mais de 30 milhões de reais com o novo refis. Os contribuintes em débito com o fisco devem negociar suas dívidas até o dia 28 de fevereiro, com descontos imperdíveis. Se você tem débitos com a Fazenda Estadual, corre lá que esta é a sua chance de ficar em dia com as obrigações tributárias. O novo refis começou a valer desde o dia 15 de janeiro e os contribuintes já estão procurando o fisco para negociar suas dívidas de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Na primeira unidade regional da tributação em Natal, por exemplo, a média de atendimento diário é de 50 empresas. O refis ele está oportunizando os devedores a renegociar seus débitos, tendo direito aqui a redução nos acréscimos, que pode chegar até 95% se pago à vista, ou até 60 parcelas, desde que a parcela mínima seja R$ 200.
O prazo para negociar as dívidas pelo novo refis termina no dia 28 de fevereiro. A expectativa é que o Estado arrecade mais de 30 milhões de reais com o programa. Bom para os cofres públicos, melhor ainda para os devedores, que poderão regularizar suas pendências fiscais. A gente tem indicado para os clientes que eles regularizem, né, essa questão, inclusive aproveitando o refis. Quem tem parcelamento também, a gente está indicando que para que eles também tenham um abono em relação à retirada dos juros, né? A gente tem desfeito os parcelamentos atuais para aproveitar o refis. Podem aproveitar o novo refis todos os contribuintes com débitos constituídos até 31 de julho de 2017, inclusive aqueles que já tenham feito algum parcelamento anterior. Os contribuintes podem fazer reparcelamento dos parcelamentos que ele já tem aqui, que se for parcelamento convencionais, ele pode fazer um reparcelamento utilizando os benefícios do refis. Então, ele pode ter um abatimento nos parcelamentos que ele já tem e alongar a sua dívida, facilitando o fluxo de caixa atual das empresas, que anda um pouco difícil, né? O novo refis foi autorizado pelo Decreto 27.679 do último dia 11 de janeiro de 2018. O contribuinte que aderir ao programa pode optar por pagar à vista, com até 95% de desconto na multa e 80% de desconto nos juros, ou parcelar em até 60 vezes, com redução de até 65%. A negociação do novo refis é presencial. Os contribuintes interessados podem se dirigir às unidades da Secretaria da Tributação ou, se já estiverem inscritos em dívida ativa, devem buscar atendimento na Procuradoria-Geral do Estado. As condições e descontos para pagamento são os mesmos. Por hoje é só, super obrigada pela sua companhia. A gente fica junto durante o restante da semana com mais notícias quentíssimas no nosso site sindiferne.org.br. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!